Olá, amigos. Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre Protoboard. Eu já falei para vocês da importância do Protoboard e, inclusive, nas últimas semanas eu tenho passado muito material para vocês relacionado a Protoboard, não é isso? Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um meu Protoboard, que eu uso aqui no laboratório e, assim, utilizo para tudo mesmo, desde para fazer teste em componentes, como até para desenvolver alguns circuitos, né? Então eu uso bastante mesmo. E eu tenho aqui, ó, uma caixinha, né? Que eu desmontei já há muito tempo, desmontei vários aparelhos de sucata que eu tinha aqui. E olha, até hoje, eu acho que mais de 6 anos que eu tenho esses componentes aqui, eu continuo reciclando eles no protoboard e eu consigo fazer teste de tudo que eu preciso e até desenvolver circuitos, né? Então, o protoboard, vocês vão ver que é uma ferramenta muito legal para se trabalhar. Então vamos lá, assistam um filme que vocês vão entender bem como trabalhar com protoboard. Aqui nós temos uma protoboard ou matriz de contatos. O que você tem que ter em mente é que ela faz a interligação entre os componentes do circuito que você está montando. E para que serve uma protoboard? Ela serve para montar protótipos de circuitos de forma mais ágil, onde você não tem que usar de solda. Você quer testar um circuito. Em vez de preparar uma placa de circuito para teste e apenas para teste, então você utiliza o protoboard. Em vez de você ter que gastar solda numa placa universal, você utiliza o protoboard. E depois de comprovar o funcionamento, você pode então fabricar a placa definitiva ou mesmo utilizar uma placa universal. A protoboard tem linhas de alimentação indicadas aqui na lateral. Quer dizer que esses furos estão interligados e se você utilizar o multímetro, você vai ver que existe uma ligação elétrica entre esses furos de conexão. Aqui na parte de baixo nós temos o negativo e o GND, aqui temos o positivo, aqui o negativo ou o GND. Do outro lado, né, da protoboard nós já temos de novo mais um positivo, mais um negativo. E aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês de uma protoboard já toda conectada. E veja que no meio nós temos uma abertura, né, para dividir o circuito. Veja que nesse caso eu só usei a alimentação do lado de cima da protoboard, do lado de baixo aqui ó, eu não usei nenhum tipo de alimentação. Então o circuito todo está na parte de cima. Nesse caso eu poderia dizer que estou com duas protoboards, né? Uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Na parte de cima, por exemplo, eu montei toda a parte do contador e podia deixar a parte de baixo para montar a parte de alarme do contador. Veja que aqui eu tenho um circuito integrado que ele cabe certinho, ele é contado certinho nos furos. Então a dimensão dele é perfeita para os furos. Então qualquer circuito integrado que eu utilizar, os furos vão bater corretamente. Sempre que você for montar um circuito na protoboard, tente montar por blocos: alimentação, oscilador, contagem, alarme, filtro. É importante você organizar bem para que você tenha o menor ruído possível na protoboard. A protoboard produz muito ruído. Aqui nós temos um circuito que tem um microcontrolador, tem um cristal. Então qualquer ruído vai ser problema. Então eu alimento aqui ó, no preto e vermelho e o verde aqui é a minha referência de tensão. Então eu tenho o positivo, a referência de tensão e o negativo. Se eu estou fazendo um circuito com um microcontrolador, um microprocessador na protoboard, eu tenho que garantir que a fonte esteja bem aterrada, porque a protoboard, como eu falei, tem uma facilidade de produzir ruído. Agora eu vou mostrar para vocês um circuitinho que nós vamos montar para a protoboard, só que nós vamos usar um simulador para fazer isso, tá certo? Fica mais fácil assim. Então nós vamos usar um circuitinho para você entender todas as conexões, né? Como alimenta, como nós fazemos as ligações do componente, tá ok? Então vamos lá. Eu já enviei para vocês esse simulador, que é o WinBreadboard. Nesse simulador, ele é utilizado para circuitos lógicos, mas vamos aqui utilizar para você ter seu primeiro contato com o protoboard. Então nós vamos montar aqui um circuitinho para você ver como funciona isso na prática. Nós vamos montar um circuitinho para testar as portas lógicas de um 7408. Então está aqui o 7408, né? Ele tem 4 portas lógicas tipo E dentro dele. Então nós vamos alimentar e vamos fazer todos os testes necessários.
Vamos utilizar a linha X para o positivo e a linha Y para o negativo. O pino 14 é o positivo e o pino 7 é GND ou negativo. Então essa é a primeira ligação que faremos. E vamos mudar aqui essa cor para marrom. Então nós vamos lá na barra de ferramenta, vamos selecionar Color e lá em Color nós vamos selecionar a cor marrom, que é brown, né? Está em inglês. Agora nós vamos ligar a porta lógica, que tem aqui as entradas em 13 e 12, né? Nos pinos 13 e 12, e a saída está no pino 11. Vamos levar o pino 13 para a chave lógica L e o pino 12 nós vamos levar para a chave lógica K. Vamos trocar a cor aqui para amarelo, pegar aqui em K, ligar aqui ó, no pino 12, vamos mudar a cor também, vou colocar azul. Feito isso, nós vamos pegar o pino 11 e levar para o LED 4. Então lá para o positivo do LED 4. E vamos trocar a cor aqui, vamos ver a cor azul aqui. Não, vamos aqui para laranja. Agora vamos alimentar o LED aqui, ó, tirando do negativo para o negativo do LED, então marrom aqui, e ligar essa parte aqui da trilha no positivo, então que é o mais 5. E vamos ligar o negativo do 7408 no GND. Então vamos ligar nessa trilha e daqui para o GND. Tudo ligado, agora nós podemos fazer a ligação do circuito aqui, né, aqui em on-off, na chave on-off, vamos ligar. LED apagado, porque está 0 e 1. Então, 1 e 1, se você olhar na tabela, vai ficar aceso, 0 e 0 vai ficar apagado. Qualquer uma das chaves fora da posição nível 1, ele vai ficar em 0. Agora nós vamos tirar o negativo do LED e ligar esse negativo do LED aqui na saída de clock. Então, quando o clock estiver em nível baixo, o LED pisca, porque eu tenho uma das portas em nível alto. Alterando aqui a chave que está em nível alto, eu vou fazer com que o LED pare de piscar. Esse protoboard aqui, ele só tem na memória chips, né? Ou seja, ele só tem portas lógicas. Mas ele tem contadores, ele tem várias portas lógicas aqui que a gente pode fazer teste com elas. Você vai ver que ele não tem capacitores, nem resistores, nem transistores. Outros simuladores de protoboard vão ter esses componentes. Eu utilizo o protoboard para fazer, inclusive, pequenos testes em circuitos. Alguns componentes, como o 555, LDRs, fotocélulas, algumas coisas assim, eu, quando tenho dúvida, monto um pequeno circuitinho no protoboard e testo para ver se está funcionando. Até mesmo alguns transistores, quando eu estou com dúvida do ganho do transistor, eu testo em protoboard. Por exemplo, aqui eu tenho uma placa, né, com um sistema montado no protoboard, e aqui do lado um teste para SCR. Aqui ó, eu tenho uma placa montada no protoboard e um teste de DIAC no protoboard também. E aqui eu tenho um teste de partida de um TRIAC. Veja que rapidamente você monta e você tira a dúvida se aquele componente está ou não está ok. Às vezes você vai medir no teu multímetro, ele aparentemente parece estar bom, mas quando você vai entrar com um pulso no gate, às vezes ele não funciona. E pode ser muita coisa, né? O componente pode estar comprometido de muitas maneiras. Então esse tipo de teste eu faço muito rapidamente utilizando o protoboard. Como eu falei para vocês, eu monto inclusive sistemas microcontrolados no protoboard. Não tenho problemas. Tomo cuidado quanto ao ruído e não tenho problemas. Agora, sistemas muito complexos ou de potência, raramente você vai poder montar em um protoboard. Na montagem de circuitos complexos, divida o circuito em partes menores, em protoboards menores. Isso vai ajudar para você evitar o ruído. Não esqueça que o aterramento tem que passar por todos os protoboards. Era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Não é caro um protoboard, eu acho que esses que eu tenho aqui, eu tenho em 5 protoboards, mas assim, eles estão na média de 70, 80. Este aqui, ó, é um protoboard que você deve pagar aí uns 50, 60 reais, tá certo? Então você vê que o custo-benefício é bem legal. Era isso, até a nossa próxima conversa. Abraço a todos.